Eu posso sim gravar. Vai começar a live do Matheus Top Gamer, que esse cabelo horroroso, quando não é, né? Aqui na sala ainda. É o Alok. Mamãe hoje foi para a piscina. Vocês foram? Eu fui. E o Teteu? Não, eu fiz. Ele vai consegue. Mas nada. Eu fiz. A água estava quente. Tava? Mãe, mas o Vitor estava lá. Amanhã O Vitor, uma criança. Ele estava me dando se cortando com macarrão. não pegou, porque eu só Ele pegou a ainda estava me chutando. Ó, pega o barulho desse café com a xícara. Mãe, eu queria bater Esse nele. monte de xícara aqui assim. Mãe, eu peguei do braço dele para ele me soltar. Eu fiz porque ele botou assim, ó. Tá bom, eu vou comemorar o aniversário da Márcia, da minha mãe. Oi, Dê. Porque ela não me convidou! Eu ia levar vocês, mas só vai dar. De heel baren, de heel baren, heel baren. Sopa no varal hoje? Conhece para classe? Tem no.
não tinha nada para fazer. Como fica? BS de canção. Ó. Vem aqui, ó. Olha. Compadre. Every night I will sing your life, and every night I will be with you. 'Cause every night I will everything can I dream of an absolution. 'Cause every night I will make it right, and every night I will come to you. Every
pessoal, foi mal aí. Agora, peraí. Ok, e aí pessoal, quem fala é o MT Lives. Aqui não, quer dizer MT Gamer. Aqui no canal Matheus Top Gamer Entretenimentos, em mais um MT Lives. E o que eu posso falar, eu acho que deu um pouco de errado, né? Assim, quando que eu ia logo começar com a live, ela acabou parando do nada, tipo, um pânico aí do aplicativo que fez ele parar do nada. Tô bem assustado, mas com sorte tem essa opção de aplicar live ativa que ajuda, sabe? Ajuda. E pelo menos não parou totalmente essa live aqui do canal, mas poderia dar muito errado. Ô Jefferson, posso te falar uma coisa? O aplicativo me trollou. Ele parou do nada. E com sorte eu tô continuando aqui com a live, sabia? Legal. Eu vou ligar aqui o meu consolezinho chamado Nintendo Wii. Melhor do que o Swift. Para quem é um jogador moderno, ele não fica tão pilhado por causa que eu falei mal do Swift. Na sua opinião, o que você acha do Swift, já? O que você acha? Um nascimento não planejado. Como assim não planejado? O Swift é um portátil copiado com jogos da geração moderna, mas 1000 vezes mais piores. Jogos que são fracos, que rodam pior ainda do Swift. Aí você tá mexendo com um cara que não é fã da Nintendo, mas assim, não é pra exagerar. A função dele é de ser um portátil. E é incrível. Mas o PSP não fazia melhor? A potência de um PSP. Ah, é? E com a funcionalidade do Switch. Tá, e o menor videogame desse tamanho rodava God of War. God of War, como Desse assim? tamanho. Que tamanho? Tamanho do quê? De um chaveiro? Não. Tamanho do quê? Então, ninguém tá vendo aqui. É um tamanho do quê, Jefferson? Não. Tamanho de... Qual de um controle? Tamanho de uma pequena parte de um controle. Não, tamanho de uma xícara. Caramba. Não existe isso, não existe. Também é uma ofensa de você falar do Swift. Ele é mal caro. Ele é uma facada no rim. Mas não significa que ele é ruim, cara. Ruim, ele não é ruim. Ele só é extremamente caro. O portátil, que pra ser um portátil até que vale a pena. Mas para um videogame mesmo ainda não vale mais a pena. Pô, já é foda, né? Fica falando mais dessas coisas aí. Tô aqui acessando meu Nintendo Wii. Ih, rapaz, espera aí, pessoal. Minha webcam bugou aqui. Eu não tô conseguindo simplesmente tirar. Tem algo muito de errado aqui. Deixa eu mudar de ângulo aqui, que adianta alguma coisa, né? Não sei o que adianta. Ei, já. Ela chamou. Pronto, resolvi. Deixa eu aqui desaproximar aqui a minha câmerazinha.
Deixa eu ver que o quadramento tá legal. Tá exagerado esse quadramento. Eu acho que assim já tá bom. Não sei. Dizem as opiniões de vocês. Tá legal. Bom, é legal mostrar Nintendo Wii recentemente, porque uns anúncios bem impressionantes sobre Nintendo surgiram. É Sonic e Nintendo. Dá pra acreditar? Sonic Origins, Sonic Superstars está sendo anunciado e ouvi falar que o nome daquela doninha trevosa no Triple Trouble agora mudou de nome para Fang the Hunter. Fang the Hunter. Talvez porque o nome Sniper era um pouco ofensivo demais para as crianças. É capaz, né? Coisa envolvida com a armas é foda, né? Mas se for isso mesmo, não vai fazer muita diferença. Mas agora acho que o Fang the Sniper é tipo um apelido. Que pena, acho que quem gostava do Fang the Sniper não vai mais gostar desse nome. Antes era um outro nome, agora o nome oficial dele é esse daí. Tem praticamente uns 3 nomes do Finger. Porque tem uns 3 nomes. É um cara que nunca vai ter um nome bem definido. Agora vamos aqui para o Wii. Todos os meus joguinhos aqui lindos. Meu Sonic Unleashed. Olha, recentemente eu descobri que esse Star Wars Force Unleashed é um bom jogo. Versão de Wii. E sim, eu tenho um Force Unleashed. Eu nem sabia que Force Unleashed, versão de Nintendo Wii, era boa. Eu acreditava que era ruim por causa do pessoal que nunca acreditava que versões de Play 2 e de Wii eram melhores. E tinha muita tranqueira assim, né? Mas eu não sabia que era mais divertida. E também eu sei que Star Wars Force Unleashed nunca foi um jogo tão bom assim, não. Que na minha opinião, é um jogo que engana muito. É um jogo que tem mais ação visual do que ação de gameplay. O gameplay é praticamente algo inexistente. O que é existente mesmo é aquilo que é o foco, que é o visual. O jogo engana pelo visual. Um jogo que te engana no visual não é coisa boa. Olha, a tela tá bonita. Olha, eu gostei da tela. Eu amo gravar à noite, porque o sol não me atrapalha. Eu sei que lá, desculpem, que lá do post eu falei uma coisa, mas depois eu falei outra. Eu vou até mostrar o meu rosto para eu falar para me desculpar. Me desculpem por eu ter mandado uma imagem lá de uma thumbnail horrorosa. Horrorosa, na minha opinião é bem horrorosa. Eu modifiquei ela por causa que não dava, aquela tava muito feia. E eu sinto muito, porque eu não sou muito bom de cumprir com os horários. E eu descobri, eu decidi uma coisa, eu nunca vou fazer alguma coisa que pode me comprometer futuramente em uma nova live. Por exemplo, colocar um horário para eu fazer uma live. Se eu conseguir, eu gravo. Recentemente, porque eu tenho um curso para fazer, aula, tenho casa para limpar e eu fico com pouco tempo para gravar live. Mas nas férias, galera, nas férias vai ter muito vídeo, muita live. Não percam vídeos e lives nas férias. Bom, se o quadramento tá legal pra vocês, que bom. Porque agora vamos nessa. Agora, aonde que nós paramos? Foi de uma das fases aí do Lair Hog, terminando uma parte, a parte de Apotos, com a outra parte sendo a de Holoska. Então
vamos ver o que nós temos, o que Oloska tem para nos oferecer. Já terminamos aqui essas fases. Ah, tem as versões Rare Hog. Eu acho que... Ah, não. Passamos de Mazuri para depois de Oloska. Então vamos continuar em qual parte? Eu vou pegar a Shunan eu sei que é de uma parte um pouco mais avançada. E que, agora é sério, eu não sei qual foi a ordem que eu estava fazendo. Eu acho que a gente parou da parte onde que nós vamos para a parte da fase de Spagonia de dia. Eu vou olhar aqui rapidinho do... Quer saber? Eu vou olhar aqui rápido do YouTube pra gente descobrir aonde que nós paramos da última live, porque realmente eu estou bem confuso e eu não quero errar nas minhas previsões. Tem essa live aqui, vamos olhar o que aconteceu para a gente não se perder. Minha antiga thumbnail. Eu não sou muito fã dessa thumb porque eu não me esforcei tanto para fazê-la, então eu queria fazer uma outra bem melhor, mas tudo bem. Deixa eu ver qual foi a última parte da live. Teve cantoria, teve outras coisas também. Fui de Oloska. Sim. Depois de Oloska de Unas, vem a versão do Rare Hog. Eu tô bem esquecido dessa ordem. Tô bem esquecido da ordem das faces. O fato é que eu acabei me confundindo esse save com save pessoal e agora deu isso. Mas agora vamos se virar. Vamos se virar. Se passamos dessa fase aí, agora eu acho, assim, pelo menos eu acho, a gente precisa ir de uma fase daqui. De Spagonia. De Unas, para a gente conseguir, deixa eu ver, para a gente passar de fase. A primeira fase de Spagonia, Last Duels. O cachorrinho gritou. Agora vamos. Cara, esse jogo é muito lindo. E tá 60 frames, principalmente numa televisão 4K, que deixa a imagem bem bonita. Mas também eu deixei um pouco saturado, coloquei mais um contrastezinho. Ficou desse jeito. E o jogo não é feio dessa fase, acho que é uma das faces mais lindas da versão SD. Fino, senhores. Nossa, Galera, eu sou o único que gosta da versão HD mais do que a versão SD. A versão SD é divertida, mas o pessoal falando que prefere a versão SD porque é mais nostálgica. Não, eu acho que é por causa do preconceito que eles tiveram com a versão antiga. A versão HD. A versão HD não é nenhum jogo ruim nem de longe. E falando que o Rare Hog é uma mecânica ruim do jogo, não é ignorância. Ele só é de muito diferente. Ele não chega a ser ruim. Se você joga direito, o tamanho das fases é muito menor. Tem algumas fases que realmente é grande, mas nem todas são tão longas assim não. E olha que são os atos com o Rare Hog da versão HD. Aqui são 3 atos. Não, mãe. E tem pessoal que fala que a história do jogo é uma merda, que os gráficos são uma bosta.
porque tudo é ruim, mano. Na época só tinha jogo com gráfico de micho. Gráfico de filtro de micho. Como vocês acham que jogos assim eram respeitados? Eu nunca vou. Eu nunca vou gostar com esse. Eu nunca vou gostar desse remote. Quer saber? Eu vou ir no modo covarde. Toma, desgraça. Toma, desgraça. Meu Deus. Prefiro mais a versão de Play 2 do que a de Wii. Aqui é bem confuso de jogar. É longe. As músicas de Sonic Unleashed são uma das melhores da franquia. E a qualidade gráfica da versão HD, comparada ao que Lego Star Wars do 360, pelo amor de Deus, é muito melhor. Aquele Lego Star Wars é muito pior graficamente, trilha sonora em áudio, trilha sonora de fase, aquele joguinho de Lego é uma merda. E o de Lego Star Wars esperado naquele desenho lá. E eu nunca assisti muito esse desenho de Star Wars. Eu nunca mais fui tão fã da Disney quanto que eu era antigamente. A Disney só tá fazendo disso. Graças a qualquer coisa que ela lança, eu penso, nossa, ela vai fazer mais uma cagada capitalista. Então não. Ela vai fazer, com certeza. Não vai ter coisa boa da Disney nesses anos. Futuramente pode ter. Mas agora provou-se que ela é uma gananciosa. Ela só não vai perder dinheiro porque ela teve sorte de comprar tanto de empresas e franquias famosas. Mas vai saturar. Vai ter um 10º filme de Toy Story para elas só para ganhar dinheiro. Divertidamente eu acho que vai ter potencial. Mas falando sobre Sonic Unleashed, o jogo tem uma mecânica legal de Open World, o jogo tem boas fases, na minha opinião, melhor level design para uma jogabilidade boost, porque o level design das fases boosts prioriza. Desculpa. Prioriza o estilo boost. Prioriza. Como que as fases do Sonic da sua versão final e o seu level design prioriza o seu level design, a jogabilidade com o level design, fica muito melhor você correr, pegar anéis, derrotar inimigos, é uma coisa muito agradável. Desculpa por eu ter falado errado essa palavra. Ainda estou tentando me acostumar de gravar ao vivo. Prioriza a palavra, galera. Foi mal aí. Mas eu nunca vou achar essa fase feia. O estilo de arte, a composição dela com os prédios e essa JPEG enorme na lua é muito linda. Francesa, muito coisa de cidades europeias. Muito coisa de cidades europeias e França. Eu sempre achei essa fase mais esperada da França. Deixa eu... Achei... Amanhã, galera, vai ter live de GTA San Andreas maravilhoso. Não percam. Quinta parte. Uma outra coisa que o pessoal exagera muito de Sonic Unleashed
é de falar que o Rare Hog é uma mecânica extremamente diferente. Não, quer dizer, uma coisa que o pessoal exagera muito com o Rare Hog é que ele é terrível de se controlar, que é horrível de se jogar, que é uma merda visualmente. Cara, o pessoal que reclama desse jogo, mesmo o pessoal que fica falando que Sonic Frontiers é ruim por causa do mundo aberto, é uma galera que não aceita novidade. Eu sou um cara que aceita tudo, Se a pessoa é boa comigo, tudo bem. Se a pessoa não tem vontade de me matar, tá legal. E o mais importante, se o jogo é bem feito e que a mecânica não é ruim, tá muito melhor. Porque tem esses conceitos. Se o jogo é ruim, então não respeito tanto. Mas se o jogo tem uma boa mecânica, é claro que eu vou gostar. Principalmente a Listed, que assim, não tem só Rare Hog, cara, como uma coisa boa, como uma coisa diferente. Temos também o estilo que o jogo tem, que é só com Sonic. Não tem, depois desse jogo, a mecânica de outro jogador, mecânica de outros personagens foi deixado de lado para focar mais no ouriço. Ai, droga, merda, caiu. Então eles focaram mais do ouriço para não prejudicar com as vendas, né? Porque Sonic 2006, a gente sabe que esse jogo foi um jogo, né? Um jogo dos jogos. Um jogo dos jogos. Dava para ser tão incrível Sonic 2006. O remake feito por fã mostra isso. Mas não, o dinheiro falou mais alto. Porque realmente, você lançando uma coisa no Natal para vender mais, vender até que bem, mas ser um fracasso comercial, não é uma boa escolha. Todo mundo sabe disso e todo mundo sabe que o pessoal se arrepende. E se arrepender com essas escolhas aí é uma coisa bem humilhante. Ih, caiu. Caiu. Acho que tem algum easter egg aqui. E não tem easter egg nenhum. Que pena. Queria um easter eggzinho. Você matando uma quantidade exata de inimigos e chegando ao final da fase e resolvendo desafios é uma coisa boa, porque o sistema de ranking mesmo desse jogo é bem... assim, diferente da versão HD que você precisa chegar mais rápido nas fases. Aqui é prioridade de você matar inimigos, ou pegar mais anéis, ou perder nenhum anel, ou não morrer. Essas coisas aí, bem simples. Então por isso, mata sempre um inimigo de um jogo para você não perder rank. Pode ser o pior do jogo, você precisa obedecer o rank para o quê? Não te humilhar depois e passar novamente a fase. Já aconteceu muito isso comigo, odiei. Talvez tenha um coletável aqui, mas eu já peguei tudo antes. Ou não, tem um coletável aqui. Ah, peraí. Eu gosto das fases dessa versão aí. Eu gostei mais da fase dessa versão aqui do que da versão HD. E por que eu gostei mais dessa versão do que da versão HD, Matheus? Por que você gostou mais? É porque eu achei ela bem mais... Eu gosto de plataforma. Jogo de plataforma eu amo. Se o jogo for bem feito. Aí o jogo é bem feito, um bom jogo de plataforma. Aqui está, passamos de fase. E... o seu... Olha, o level up, ataque level, ganhou um novo ataque para o ouriço. O motivo, uma carta. Eu vou ir para a cidade de ouro flutuante lá do filme Gold, lá do One Piece Gold. Eu assisti o seu antecessor antes do Gold ser lançado. Assim, esse filme aí antes do Gold é bem fraquinho, eu prefiro mais o Gold. Mas sabe, o Gold não é uma maravilha. Vocês concordem ou não concordem? Vamos ver que o chefe tá livre.
Se o chefezinho tá livre... Não, pera aí, o chefe daí agora? Tô meio que esquecido. Tem a Chuna aí, né? Já passamos de... E agora? Qual é a próxima fase? Bom, já passamos de todas as fases aí. Tem um boss aqui. Egg Battle. Bom, estamos aqui de Spagônia. Próxima fase de Spagônia. E aqui, como que não ganhamos de uma medalha maravilhosa aí para a gente precisa seguir. Celular da mãe bateu. Eu acho que eu matando vários inimigos, eu acho que eu destroçando vários robôs e chegando demorado na fase, acho que não é uma boa ideia. Eu acho que a proposta daqui é chegar o mais rápido possível no final da fase. Uma coisa que eu queria que a versão HD de Sonic Elite Unleashed tivesse é pelo menos uma imersão que aquele jogo é canônico, né? Na época o Unleashed não era canônico, isso acabou faltando muito para esse jogo ser realmente sucesso. Eu acho que o jogo poderia ter um pouquinho maior de sucesso se tivesse alguma imersão. A franquia antiga, a franquia Sonic mesmo, com a Ninja Island, com mais outros personagens, com o universo em si, entendeu? Com a Green Hill lá desbloqueado, igual o Sonic Adventure 2. Seria legal. Seria legal. Mas o que eu não queria é que as coisas das versões betas de Sonic Unleashed eram meio bizarras, para falar a verdade. Uma das coisas bizarras que a versão beta de Sonic Unleashed teria é que o jogo seria mais lento. O jogo seria mais lento, teria menos ação, seria um pouco mais escuro. Com Lair Hog, o gráfico não teria nenhum filtro, mas seria bem mais escuro da parte do Lair Hog. Assim, eu gostei por uma parte, por causa dos anéis ficando mais bonitos, e outra é por causa que tem menos detalhes. Como que não era uma versão beta, tudo bem. O Sonic era tipo um plástico, como o Lance, claro, não tinha nenhum único detalhe que destacava legal esse Sonic da versão beta de Unleashed. Não tinha. Na verdade, a versão beta de Unleashed tinha um Sonic mais claro, mais brilhoso, sem muitos detalhes, que poderia ser bem melhor. Agora como? Agora como que eu vou chegar em cima daquele X? Aquilo eu acho que nem é XP, acho que aquilo na verdade é só para ganhar mais o modo Unleashed. Mas eu vou mesmo assim. Ana, desafio. Se eu conseguir chegar lá, o Jefferson me faz um suco de limão. Me faz? Não tem nem limão. Ah, é? Que pena. Me serve um copo d'água com gelo pra eu conseguir atingir lá. De novo, eu quero tomar um copo com água e gelo. Você não precisa ir. Eu não ganho
nada. Você não sabe. Não, peraí. Mentira, né? Não, peraí. Vai agora 10 tentativas. 2. Não, peraí, como assim? 10 tentativas. 3. Ai, não, vou perder. 4. Foi quase. 5. Preciso ser mais perto. Ô, Zezinho, 6. Sim. deixa eu ver. Cadê minha bolsinha, você viu? Ah, tá. 7. Tem que ir lá no carro pegar o cartão que eu deixei lá. Tem ali no... Já que esse cinzeiro fora 8. esse... Já pra pagar... Venci aí a aposta, Jefferson. Me dê aí um copo d'água com gelo. Aqui atrás. Eu realmente venci a aposta. Legal. Fiquei impressionado. Uma outra coisa da versão beta de Unleashed. Uma outra coisa que a versão beta de Unleashed teria é que parecia que as fases não teriam um visual de fora mais bonito. Teria algo mais parecido com o Sonic Adventure, com algo bloqueando o cenário de fundo para não aparecer os defeitos. Mas seria ruim, porque seria feio mesmo assim, né? Pelo menos eles não fizeram aqui. Se eles fizessem, seria uma porcaria. Eu vejo pra te dar o Uber, que a Lu falou que não tem estacionamento lá, e ficar complicado. Sonic Unleashed poderia ter uma coisa que eu gostei da versão beta, uma melhora do boost. O boost da versão beta é o Sonic quebrando a barreira do som. E sim, faz sentido. Eu queria isso. O Sonic destruindo ultrapassando a barreira do som seria uma coisa muito legal. Ô, Zezinho. Eu acho que Sonic Colors utilizou esse boost de barreira, estourando a barreira do som, sem a gente perceber. Aquele boost meio coloridinho lá do Wii, de Colors, pode ser essa versão beta. Só pode ser. Pode ser a versão beta e você nem percebeu. O boost inspirado no vento. Mas uma coisa que, nossa, graças a Deus que eles modificaram é o Sonic. É um Sonic totalmente... é um Sonic pulando sem nenhum efeitozinho legal. Vai lá pra amanhã. O Sonic não teria efeito da versão beta. Seria um pulo de Sonic Adventure, só que muito pior. Sem efeito, feio, horrível. Cara, seria bizarro. Não vai tipo o Sonic o filme que tem um pulo maravilhoso, que tem um efeito de spin dash maneiro. Tchau, Teteu. Continuando aqui, galera. Amanhã vai ser melhor do que eu fizer. O pulo do Warhog, o pulo do Sonic da versão HD, da sua versão beta, seria muito pior. Feio, horroroso, se esperando com Sonic Adventure, mas seria muito pior, porque seria feio, seria muito bizarro, não seria natural. Sei lá, seria muito desproporcional. Pelo menos eles mudaram.
Pelo menos eles mudaram a animação de pulo. Oh. Meu filho ia tomar água, a minha água, mas eu consegui beber a tempo. Então me dizem aí, a opinião de vocês. Se lançasse sei lá, um Assassin's Creed na moda 2D, vocês iam gostar do Assassin's Creed 2D? Por que eu tô falando isso? Porque eu descobri que existe um Assassin's Creed da Ubisoft totalmente em 2D. E olha que nem é a versão de 3DS ou versão de DS, é literalmente uma versão 2D na Steam. E é bizarro a gente pensar que jogos de portáteis são assim 2Dzão, porque potência, não é? Mas versão de Switch de um Assassin's Creed russo 2D é meio que diferente. Mas acho que esse diferente não é bom. Mas dizem aí, queriam um Assassin's Creed 2D no estilo do novo, do Origins, ou não? Ô filho, para de chupar gelo aí. Meu filho tá tocando no gelo e tentando beber igual gente, ou comendo gelo igual gente. Deixa ele beber um pouco do gelo. Ele bebe água. Eu não tô falando que ele não bebe água, porque ele é meio maluco. Acho que é o calor, eu acho que o calor tá fazendo meu filho passar mal. Gabriel Silva, prazer. Nem manda um salve, né? Gabriel Silva, nem manda salve, né? Ah, me desculpa, cara, que eu não mandei um salve. Um salve pra você, Gabriel Silva. Gabriel Silva, me comenta aí. Gabriel Silva, me fala. Caramba, o que significa PDP? PDP. Pode, pá. Um salve pra você, Gabriel Silva. Se cuidar. Não! Exagero! Ah, peraí! Ah, não! Não era pra isso ter acontecido.
Cara, eu tô ruim agora, hein? Depois de eu conversar tanto, agora eu tô sendo ruim. Foca, Matheus. Aqui a pouco eu converso. Deixa eu só passar essa parte que já tá humilhante. Pô, 14... Não, alguns minutos... Vamos só assim no controle. O foda do Wii é que ele tenta ser imersivo com esses controles de movimento. Mas controle de movimento mesmo eu não tô vendo nada. Você o quê? Você é um idiota mexendo com os controles assim, batendo no ar só para dar algum efeito? Pelo amor de Deus, hein? O clássico controle sem sensor de movimento é a melhor coisa. A Sony tentou seguir essa moda. A Sony não é nova. A Sony copia. Tem algumas coisas que ela é nova, assim. De fato. Mas a maioria... Ai, puta que pariu! Meu Deus! Mas, assim, a Sony não é nova. Ela só copia. Como o sensor de movimento do Nintendo Wii. Ela copiou o sensor de movimento do Wii. Com aquele PlayStation Move dela. Que era praticamente igual, só com um giroscópio melhor. Mas de resto era igual. Você também jogando a versão de Wii, a versão de Play 3 de 007 GoldenEye com aquele controle, era exatamente igual, cara. Era exatamente igual, por incrível que pareça. E também tinha uns jogos lá que... Tinha um jogo lá que era a versão do Wii Sports na PlayStation, que era uma bosta. Não tinha nenhuma carisma, cara. Não tem carisma desse jogo de Play 3. Esse jogo de Play 3 você controla um monte de gente realista, aleatória, sem você escolher o seu próprio personagem ou fazer o seu próprio personagem. A Microsoft, pelo menos, foi usada de ela criar uma espécie de Miss e você utilizar esses seus Miss. Tá, um ar meio que curioso. É um exagero, porque da fase anterior eu não ganhei muita coisa. Mas aqui eu ganhei bastante. Coisa diferenciada. De novo, novamente indo para o Losca. Ah não, quer dizer, Espagônia. A gente não pode deixar de ir para Espagônia. E agora vamos para a próxima fase aí de Espagônia, para a gente ir depois para a fase, eu acho que é Dragon Road, ou a fase de Una, com Sonic, eu não faço ideia, bora só continuar! Ah, galera, ainda tô meio confuso. Será que eu passei essa parte? Será que eu não tô me para falar. Deixa eu olhar aí uma live antiga minha pra eu olhar que qual parte que nós paramos. O Sonic! Uma das Fight! É, eu tô certo. Não passamos aqui ainda. Bom, essa é a fase que define aqui. Essa é a fase mais linda do jogo. Olha esse visual italiano, meio europeu que essa fase tem. Lindo pra caramba, cara. Lindo pra caramba. Eles parecem que utilizaram uma parte do mundo aberto original do jogo para fazer esse level design. Por causa que como que o jogo tinha
pouco tempo de desenvolvimento, eu acho que eles utilizaram um pouco do cenário da versão HD para fazer o cenário desse jogo. O que eu tô falando é o open world do jogo, da versão HD. Sou do 2D da sua sala. Entendi. Você é do segundo D na minha sala lá da escola. Sim, entendi. Prazer. Não, prazer não, eu me lembro sim. Segunda, vem falar comigo. Oh, claro. Com o quê? Com o quê, cara? Rapá, não me deixa aqui de mal não. Precisa falar, compadre. Já que tem você só aqui, né? Com o Gabriel? Entendi. Mas como que você está aqui na live, compadre? Aproveita o fim de semana e vamos aproveitar. Gabriel, me diga uma coisa. Se um Assassin's Creed 2D fosse lançado atualmente, você iria comprar por 300 reais ou 200 reais? Tipo, eu ouvi falar que tinha Assassin's Creed 2D lá na Steam. E ninguém gostou muito, mas você acha que seria melhor do que o atual cópia de The Witcher? Assassin's Creed de cópia de The Witcher ou não? Ai, seus filhos da puta! Parece até a minha espinha bem carregada de gosma branca. Porra! Esses minionzinhos aí são mais irritantes do que você assistir o filme dos Minions. Ou aqueles coelhos brancos da Ubisoft. Que magnífico cenário! Que magnífico! Mas comenta aí, Gabriel Silva, e um salve pra você. Você teria condições e teria vontade de comprar um Assassin's Creed no estilo stealth, RPG, do mais recente, porém em 2D, sabe, de tela de lado? Você ia comprar ou não? E me fala aí, também, o que aconteceu com o Gabriel? O que aconteceu? E que também, fala aí, o que aconteceu com o Gabriel? Pai, anda aí, meu amigão Ouriço. É linda essa cidade. Eu sei que você queria tomar um cafezinho com a Amy, com uma garota linda e ter tudo lá da versão HD. É impressão minha ou aquela mulher lá foi feita só para chamar a atenção de gado que joga Free Fire? Porque sinceramente aquela garota lá da versão HD, Vixe Maria, tem umas coisas curiosas, hein? Tipo, era uma Rouge 2, só que mais inocente. Rapaz! Meu Deus! Eita! Agora fudeu! Eu vou entrar no limbo! Eu vou entrar das Black Rules, galera! O jogo tá tentando se esforçar para não se fuder! Bugou! Olha, desbugou! Ai não, tá bugando, galera! Olha aí o Sonic tremendo todo! Ai, eu tô tremendo de medo! Ai, eu tô tremendo de medo! Altura! Ai, que altura! Cala a boca, você tem praticamente o poder do elástico! Ele estica o braço! Acho que eu não posso falar de One Piece com isso? Tá aparecendo aí do título! O Lairhog é praticamente o Luffy do One Piece! O One Piece tava fazendo sucesso dessa época! Então acho que é uma referência, é uma coincidência ou uma referência? Ou não é uma coincidência? Nunca saberemos. Mas olha essa cidade, linda pra caramba, linda. Galera, eu quero comentar uma outra coisa. Recentemente eu tava olhando umas versões betas de Sonic Fronteiras. Eu vou chamar de Sonic Fronteiras, porque eu acho muito gostoso de se falar. O jeito da língua é muito bom.
Cara, o Sonic Frontiers teria uma versão beta que eu vou falar a verdade, não é tão impressionante assim não. Porque teria um estilo um pouco mais acinzentado, as fases teriam um estilo Silent Hill com neblina, cobrindo com toda a sua visão. Seria uma questão de visual totalmente diferente, mas acho que isso iria acabar com aquele palpin maldito que o jogo tem. Se você não conhece palpin, eu falo, o palpin do jogo, de jogos, são aquelas partes onde que a renderização é uma merda. Ou não, tô me confundindo. Resumindo, tem coisa aparecendo que na tela muito cedo, assim, muito tarde. Você chega lá da parte, você chega o quê? No ponto B e antes de você chegar do ponto B, você não vê nada. E quando você chega lá do ponto B, surge do nada plataformas, loopings e coisas, etc. Resumindo, é bem ferrado. O jogo teria muito mais coisas, porque parecia que o jogo estava sendo bem apressado. Tipo, teria mais inimigos, teria uma ambientação um pouco mais séria, um tiquinho mais sério do que a gente tem do jogo atual. E outros detalhes também que são curiosos, como, deixa eu me lembrar. É mesmo, o jogo teria uma batalha final totalmente diferente que da versão HD. Foi mostrada muito, mas muito diferente. Eu falo muito diferente, não é? É porque o jogo Sonic Frontiers tem um final que é uma merda. O final é praticamente um joguinho de navinha, sabe? Você fica muito decepcionado. Mas não é tanto bom um velho boomer que fala que é a pior coisa do mundo. Isso daí é muito exagero. Você reclama... Não, que merda! Não! Não era pra isso acontecer. Mas tem coisa muito estranha agora. Não tô conseguindo achar a próxima moeda do Sol e Lua aqui. Quer dizer, o próximo emblema. É um emblema. Eu vou chamar de emblema, porque Sol e Lua mesmo não tem isso daqui não, durante as fases. Mas o final de Sonic Frontiers, putz grila. Ô coisa frustrante. Você pensa que vai ser épico, mas é muito frustrante. Você quer algo épico? Quer algo épico? Não tem algo épico. Não tem algo épico. Você praticamente joga um minigame de navinha lá dos jogos antigos da Konami e acabou. E acabou! Fala sério. Será que é isso? Deixa eu achar. Onde que tá o próximo artefato? Ai, rapaz. Eu acho que eu acabei apertando o próximo artefato. Eu vou andar novamente tudo de novo. Tudo de novo. Recentemente também lançou um trailer da nova versão do jogo, que vai ter um novo final, vai ter novas fases, vai ter novas mecânicas de jogabilidade, como Tails, Knuckles e Amy sendo novos personagens jogáveis, igualzinho ao Sonic Adventures. Tipo, a gente vai repetir o mesmo, eles vão repetir o jeito que o Sonic Adventure acabou tendo. Vários personagens jogáveis com histórias totalmente diferentes. E é legal, sabe? Vai ser legal, porque isso mostra que um dia eles vão fazer o maldito do Sonic Adventure 3. Se lançar um Sonic Adventure 3, pelo amor de Deus, rios de dinheiros pra todo lado. Porque Sonic Adventure realmente é uma franquia muito subestimada. Pra isso ter acontecido,
Também aconteceu uma espécie de orquestra sinfônica que pegava vários temas dos jogos que estava sendo exibido pelo mundo inteiro. Era uma orquestra sinfônica chamada de Sonic Orchestra World Tour. Nossa, logo eu vou morrer. Resumindo, não tem nada aí. Eu fui de lá pra cá, não teve nada. Se eu continuar morrendo, eu vou morrer mesmo. Então, nesse evento de orquestra que aconteceu no Japão, foi algo especial para quem é fã de Sonic, porque vários temas de jogos sendo tocados toca o coraçãozinho quente de fã. Foi algo muito legal de escutar. As músicas são muito bem feitas, as composições são muito marcantes. E também tinha música lá que era nova, ou músicas de jogos atuais, tipo como Sonic Frontiers, com as músicas de chefes sendo refeitas, que foi bem legal para falar a verdade. Mas acho que eu queria mais música de Sonic 2006. Música de Sonic 2006 quase não teve. Eu queria um Is There's World, mas acho que Sonic 2006 ainda é um trauma para a SEGA. E falando sobre Sonic 2006, o Unleashed foi um jogo que era para trazer a redenção da franquia Sonic, trazer a franquia Sonic de volta aos seus holofotes. Mas parece que isso foi meio difícil de acontecer. Os fãs, a IGN, todos eles foram bem preconceituosos com a versão HD desse jogo. E não era para ser preconceituoso. A versão HD era superior, sabe, à versão SD. E era superior ao Sonic 2006. Em questões gráficas, de trilha sonora, de história, de mecânicas, tudo era melhor. Era incrível que tudo era melhor, mais caprichado, mais detalhado. Mas a IGN, é claro, né? Criticou o jogo até ele ser conhecido como um jogo ruim, para futuramente o pessoal perceber que a IGN foi uma merda. Cara, eu acho que não era pra eu ter ganhado um A. Eu acho que o jogo tá me trollando. Eu acho que o jogo tá falando que você foi ruim, mas eu não quero tirar a sua pontuação. Relaxa. Bom, já que conseguimos passar aí... Já que conseguimos passar aí dessa... já que conseguimos passar de uma das fases de noite de Spagônia, eu acho que tá na hora a gente ir passar de uma das fases que eu gosto muito. Eu acho que a gente precisa ir para Dragon Road. E agora eu tenho certeza que a gente precisa ir para Dragon Road, porque, cara, não tem nenhuma outra fase que a gente consegue ir por enquanto. É ir para Dragon Road. Ou a fase Shunan. Depois de ir para Shunan, a gente pode ir para a Losca de Una. Ah, mano, eu amo esse Warper. Eu amo essa trilha sonora. É tão calma, tão gostosinha, sabe? E tão ambiente que eu recomendo que vocês escutem durante o soninho de vocês, dormindo com essa música. Que delícia! Vamos nessa, né? Bom, estamos aqui
aqui de Shunan, e acho que é capaz de a gente entrar de uma das fases noturnas ou diurnas. Eu não sei. Eu acho que por enquanto a gente não pode entrar em nenhuma fase diurna ainda. Vai mal aí. Cara, uma coisa muito legal é que a trilha sonora dos pequenos upworlds desse jogo é uma trilha sonora muito boa que quase não é utilizada na versão HD. É uma trilha sonora que é só utilizada de uma única cena. Acreditem, aqui é muito utilizada. Ela é tão bem feita, tão linda, tão bem caprichada, que você fica questionando. Pô, utilizam, né? Porque é uma coisa muito bonita, muito detalhada essa trilha sonora. De todos os jogos de Wii, esse é o jogo de Wii mais ultrapassado que eu já... Pô, Sonic the Secret Wings, igual que eu falei da live anterior, tinha gráficos bem melhores do que esse jogo. Uma outra coisa curiosa é que parece que eles pegaram pedaços da versão beta do jogo e upworld da versão HD para conseguir fazer as fases do jogo. É muito interessante essa mistureba de fases, mas também, né, pouco tempo de desenvolvimento, não dá pra criar muitas coisas novas. Mas a água do jogo é muito linda na versão SD, cara. Olha essa água, muito linda. Mas eu sinto que ela é meio bugada. Eu só sinto que ela é meio bugada, mas jogos de GameCube e jogos de Wii sempre tem águas maravilhosas. Aqui dessa fase parece que eles puxam mais do estilo da fase de Una, de Dragon Road mesmo. Aqui a versão da Dragon Road de noite é diferente do que a Dragon Road da versão HD. Parece que eles pegam a versão de dia da Dragon Road, que é o nome da fase, e pegam os pedaços dela e colocam dessa versão aí de Una. Essa versão noturna da versão SD, com umas partes novas, se inspirando da cultura da China mesmo. Posso ter falado a palavra aquicultura totalmente errada, mas vocês entenderam. O estilo é bem parecido do que as estruturas, as casas, os ambientes chineses, e com um pouco da fase de dia da versão HD. A iluminação tá muito boa, o cenário também tá muito bem ambientado, a trilha sonora também é muito boa, lindíssima a trilha sonora desse jogo. Mas o pessoal odeia essa trilha sonora de sei lá, de Layhorg. Mas o pessoal também sempre escutava músicas de combate de God of War, de Devil May Cry. Então não é uma novidade. Pra falar pra verdade, parece até frescura. Isso daí nunca me incomodou, se o barulho fosse muito alto. Mas cara, se você não gosta tanto, abaixa o volume, né? Também não é ruim. Uma coisa é certa do que essa versão faz bem, legal, quase melhor do que a versão HD, é o impacto que os inimigos acabam ganhando. Você sente o som e o impacto que os inimigos fazem quando que eles ganham o som do Layhorg. Tem umas passagens secretas aqui.
Aqui é realmente mais focado no estilo plataforma e exploração. Precisa explorar bem as fases desse jogo. Ui, agora eu toquei com coisa que não era pra eu tocar. Pelo menos os ataques aqui são bem legais. Eu zerei esse jogo muitas vezes no meu PlayStation 2. Muitas e muitas. E zerei a versão HD depois de alguns anos, por causa que, cara, o chefe da versão HD, o chefe final, realmente destroça o controle. Nossa, que água linda! Nossa, assim, naquela época, na época do Wii U, tinha um cara lá lá do Miiverse, do Miiverse, onde que ele manda, a rede social, uma rede social do Wii U, onde que a galera poderia mandar coisas, imagens, desenhos igual um WhatsApp. Tinha um avatar lá, onde que ele pegava águas de jogos que são as mais lindas para ele e colocava lá do Wii U como postagem. E o cara ia gostar dessa água, hein? Eu acho que o cara não tirou uma foto dessa água da versão de Wii. É linda essa água da versão de Wii. Lindíssima, lindíssima. Eu vou esperar. Ai, que espirro gostoso, hein? A pior parte é o espirro se atrapalhando. É parando no nada. Caralho! Não! Ah, não! Porra! Bom, já peguei aí, então tá de boa. Se eu pegar novamente, se eu ir lá novamente, eu me fodo. Ui! Caramba. Nossa, eu odeio o pulo desse jogo. O pulo desse jogo com o Leroy é muito ruim. Eu gostei da câmera fixa de que esse jogo tem. O pessoal não fala, mas acho que a câmera fixa que esse jogo tem deixa os cenários mais bonitos. Pô, o Wii não tem um texto analógico, então uma câmera fixa mostrando partes lindas das fases, muito boa, é uma boa ideia. A água desse jogo é muito linda mesmo, galera, muito linda. A água de jogo é muito legal. A água assim, tem algumas exceções, porque a água do Cyberpunk é realmente algo muito questionável. Galera, eu sou muito inteligente. Não sou inteligente. Foda-se. Caralho, eu pedi meu Unleashed. Eu pedi um Unleashed. Porra, que bosta. Opa! Caramba, pra que pegar uma caixa que eu posso pegar o Unleashed? Era XP! Ui, fui quase. Nossa, graças a Deus. Se for XP, tá muito bom. Agora falando algo que não é muito de Sonic, é de uma reportagem que a galera do YouTube, lá do Shots, acabou exibindo. É sim, eu assisti um pouco dos Shots. Eu tenho problema, eu sei. Tá,
o que eu vi, depois eu pesquisei melhor do YouTube sobre uma reportagem americana onde que os caras escavaram um buraco lá e aí os repórteres americanos falaram: é uma deformidade da Terra ou uma coisa de extraterrestres, algo por alienígenas. Alienígenas estão tentando nos comunicar. Tem vida fora de nosso planeta. Mano, é muito idiotice, mano. Nossa, cara, eu fiz o seguinte: a gente é Estados Unidos, a gente é a melhor potência mundial e o que a gente fala é verdade. Assim, praticamente é isso. Eles meteram um louco, falaram que a gente era idiota, que a gente precisava acreditar. Assim, igual uns primatas mesmo, falando que a gente precisa acreditar em tudo deles. E fizeram uma reportagem sobre isso, cara. Parece que não acontece nada lá. Parece que não acontece nada, porque pra eles exibirem isso é foda. E também o chip desse jogo aí é muito bonito. Mais bonito do que a versão de Play 2. A vitória é minha! O Unleashed daqui é muito forte. Mano, o Unleashed daqui é igual da versão HD. Só que a velocidade mesmo, você não ganha nada e você consegue ativar o tempo que você quiser. Um bom ponto positivo, ninguém fala isso. Mas o Unleashed daqui é realmente poderoso. Agora, a pergunta é: aonde é que eu preciso subir? Ah, é mesmo, pelo outro lado. Mano, eu achei que teria inimigo aqui. Era uma parte perfeita pra eles colocarem inimigo do foda-se. Mas tudo bem, acho que aqui realmente não tem inimigos. Fase terminada! Beleza. Tá, beleza. Não precisa se arrepender não, tá, o Sonic? Se sente feliz, isso foi melhor. Filminho, estrela, uma chave? Que maldita chave é essa? Oh, eu vou conseguir abrir alguma porta? Que porta que eu vou conseguir abrir? E aí, prazer. Não, tá. Que porta que eu vou conseguir abrir? Eu não sei. Bom, próxima fase, Shunan Ato 2. Cara, o Lerhog daqui ocupa muito o jogo. Tem 3 atos do Lerhog e na Eggmanlândia. A gente tem praticamente o quê? Com Sonic é nada e as 3 fases restantes são o quê? Com Lerhog. E são fáceis. Ah, a Eggmanland desse jogo é muito merda. Vamos continuar com a conversa aqui. Vamos continuar com a nossa conversa sobre jogos. A próxima conversa que eu quero falar é sobre o Starfield. Eu ouvi falar que o Starfield seria um jogo que ia fazer os exclusivos, ia fazer a PlayStation se render, ou ia ter Nintendis, teria caixistas chorando. Não, quer dizer, nossa, eu falei muita merda. Teria sonistas chorando pelo melhor exclusivo do ano. Seria um exclusivo de qualidade. Mas cara, eu acho que exclusivo de qualidade é exagero, né? A gente já sempre ouviu falar que não existe exclusivo
de qualidade em nenhum lugar. Precisa realmente acreditar do que você olhou recentemente, porque eu já sabia que aquele jogo poderia não ser tão bom assim. Cara, Starfield, sendo um jogo da Bethesda, a mesma criadora que criou o Battlefield 2076, que poderia ser um jogo extremamente foda, tem uma história legal, tem bons poderia ter bons gráficos, uma boa história, um bom online, mas cara, não teve nada disso. É um MMO com o quê? Assim, um MMO feito por fã. Porque parece um jogo feito por fã, só que muito bugado. Porque você não tem nada, absolutamente nada que seja algo ao nível profissional suficiente para se chamar de jogo do ano, jogo lindo, maravilhoso, Battlefield 2, quer dizer, Fallout 2076. Não, quer dizer, Fallout 76. Cara, Starfield seria a mesma coisa. Sabia que seria a mesma coisa. Jogo, eles mentiram primeiro. Você mentindo e não com você mentindo que você vai entregar uma coisa, mas você entregar outra é uma coisa ruim já. Você fazendo trailers lindíssimos para divulgar coisa que não teria na versão final. E para completar a chave de merda, gráficos de geração passada, gráficos que parecem com geração passada, mas ainda tem o visual de geração nova de consoles. E não é intuitivo. O jogo não é intuitivo. É o que eu ouvi falar. E o que eu ouvi falar, mas que com certeza tem desse jogo é que o jogo é muito bugado. O jogo é extremamente bugado, bugadíssimo. Parece que ele não foi acabado. É uma história muito enganadora de 25 anos de produção. Blá 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 blá. A gente demorou demais para produzir essa merda. Mano, isso aí é muita mentira. Não! Que mentira! Eu votei no início! Mas é isso, Starfield poderia ser um jogo muito bom. Só que a empresa Bethesda já não é mais confiável igual antigamente. As únicas empresas que dá para confiar dos seus jogos é a Sega, é a Microsoft com Halo. E quais outras empresas? Capcom ainda dá pra confiar um pouquinho da Capcom, mesmo que raro, dá pra confiar um pouquinho. E acho que só isso. E a Nintendo claramente você pode confiar, porque mesmo ela sendo gananciosa, agora ela voltou para o Brasil. Mas mesmo voltando do Brasil, ainda os preços estão meio caros, mas tá legal agora. Ainda assim, ela ainda é meio gananciosa, mas dá pra saber que ela gosta de fazer jogo bem feito. Jogo bem feito é que não falta para a Nintendo. Subindo numa cachoeira enorme, lá encontraremos o que nós desejamos ter. O que nós queremos é ter. Uhul! Easter egg dos games, caralho! Monitor secreto! Só foda eu não sou, pessoal! Galera, amanhã eu tô pensando em trazer a quinta parte de GTA San Andreas. Não mais em português, porque a versão em português do jogo ficou
pior, a versão em português do jogo ficou estragada. Então, não, vai ter só a versão normal de GTA San Andreas. E assim, eu aviso, sem códigos lá de GTA San Andreas, pode me arriscar de conseguir zerar o jogo. Eu não sei, tô só com mau pressentimento. Então, por favor, não me mandem códigos e me mandarem salvar o jogo, ou senão eu não vou conseguir salvar o maldito do jogo. A fase desse jogo é bem bonita, mas eu prefiro mais a fase de Spagônia. Ela é bem mais detalhada. Mas é fato que o level design desse jogo é totalmente novo e é de bem diferentão. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu assistia uns vídeos de GTA San Andreas, mods de Sonic, onde o Sonic andava, corria rápido com a música tema de Sonic da Black Knight, e também tinha o Sonic do The Black Knight. Depois tinha o Sonic do Unleashed, e eu pensava, uau, era o Sonic Unleashed de GTA, maneiro, tem até modo história. Não, mas não tem, era só um mod mesmo. Rapaz, eu tô achando que dá pra fazer coisas aí. Mano, que bosta, não! Não, caralho! Não! Ah, não! Tá vazio ainda esse lixo, gente. Cara, parece que eu tô macetando alguma coisa aqui, o que eu não sei. Esse sensor de movimento é muito sugestivo. Também ouvi falar que teria uma espécie de Rayman 4 aí do Wii, que virou aquele Rayman chamado de Rayman Ravens Rabbids. Se você conhece o jogo, é porque você já jogou o Wii, ou a versão de Wii ou a versão de Xbox 360, porque Rayman Raven Rabbids é com certeza o melhor jogo dos Rabbids. O melhor, porque os outros são uma merda. Muito bobos, muitos idiotas. Mas são canônicos com Rayman. Então a gente fala, faz parte do universo do Rayman. E o primeiro Raven Rabbids era prático o Rayman Raven Rabbids, o jogo dos coelhos malucos, dos olhos vermelhos e branquelos, que se parece com a merda dos Minions. Eles acabaram tendo uma espécie de versão beta antes do jogo final ser lançado, onde eles seriam vilões mais assustados, mais ameaçadores, realmente mais malucos como inimigos. Também teriam uma história mais séria, o Raven Rabbids. Teria praticamente uma história que seguia os acontecimentos do Rayman 3 como uma continuação, o vilão principal do Rayman 3 sendo um ajudante seu e a raça dos Rabbids queriam acabar com o mundo do Rayman, e o Rayman precisava ajudar a galera do mundo dele, e ele teria a namorada roubada e entregue do rei dos Rabbids, que é um baita de um coelho gordo do caralho das artes conceituais, e os Rabbids teriam máquinas gigantes sombrias e darks, teriam armas
teriam armas robôs gigantes, naves perigosas, teriam Rabbids totalmente deformados, com cabeças enormes, maiores ou mais finos, ou depelados. Seriam inimigos totalmente diferentes. Teriam até Rabbids gordos, só para vocês ficarem sabendo. Teriam mecânicas diferentes, personagens diferentes, teria um jogo de plataforma, combate, com gráficos mais realistas, teria uma ambientação mais dark, mais gótica, e os criadores seriam dos mesmos que criaram o jogo do King Kong. Então, a gente pode falar que estávamos de boas mãos com esse jogo? Até que estávamos de boas mãos. Mas a Ubisoft queria o que? Ganhar dinheiro com o jogo, utilizado com os sensores de movimento. Mas antes disso o jogo estava com os problemas de desenvolvimento. E com isso o jogo não ia ser finalizado a tempo. Aí a Ubisoft queria utilizar mesmo os sensores de movimento. E aí criou um jogo de minigames utilizando pedaços da versão beta do jogo e colocando como minigames. Cara, é uma humilhação que os caras fizeram para os seus criadores do jogo. Eles queriam criar o melhor jogo do Rayman já criado, o jogo dos jogos de plataforma, mas não conseguiram. Eles não conseguiram por causa da Ubisoft, que é uma pena. Seria realmente um jogo incrível. O jogo tava praticamente a metade completo, porque só a metade mesmo, porque o resto não estava finalizado. Tinha mecânicas, tinha os Rabbids já programados, a jogabilidade do Rayman estava já programada no estilo karatê, com sensores de movimento. Teria a mecânica clássica de agarrar tudo com um braço, entendeu? E outras coisas também. Mano, eu passei tanto tempo dessa parte que é impressionante do jeito que eu sou noob. E aí lançou aquele jogo de Wii, assim, que não é ruim, até que é bem divertido. Tem bons minigames, a história do jogo é ruim, porém, assim, pelo menos tem muito mais cara do Rayman. Tem ótimos minigames daquele jogo. Não é algo muito exagerado igual a sua continuação. A sua continuação realmente foi viajada. Então foi um jogo até que decente. Fez sucesso, a galera gostou, então deu bom. Cara, essa habilidade que o Hog tem é bem diferente, mas até que gostei desse impacto dele no final. Esse impacto desse ataque do final é muito melhor do que da versão HD. Eu acho melhor. Nem fudendo que tem parede invisível de uma parte dessas. Ah, jogo, por favor, não bota pra fuder mesmo, né? Final da fase, finalmente. Um A, que legal, ganhamos um A, que delícia. Agora o XP, enchemos a barrinha do Unleashed. Agora ganhamos os coletáveis. E graças a Deus, assim, que graças a Deus não tem mais treinamento do jogo, sabe? Se você quiser passar de todas as fases com esses desafios extras, pode, se você quiser pode, mas é bem chatozinho, não é importante, é opcional. Se você quiser, faça o 100% aí, só que é o 100% mais fácil que tem. Cara, essa fase é bonita, mas assim, me diga que o Sonic, o filme, não foi inspirado dessa fase.
Cara, o Sonic o filme praticamente se inspirou dessa fase aqui. É a muralha da China. É a muralha da China. Melhor do que na versão HD, isso que eu sei. Aqui realmente é uma muralha da China. Olha o tanto que a gente precisa correr. Daqui até naquela porra. Eu acho, pelo menos, porque ó, seguindo aqui, voando pra lá, é longo. Ou não é longo, sei lá, acho que não é nada disso. Se é, nossa, seria uma maravilha. Mas aqui acho que eles não conseguiram caprichar tanto. É a fase menos bonita do jogo, porque é mais pedra, mas foi bem representado a muralha da China aqui. Foi bem representado. Easter egg. Mas é claro que eu não posso deixar uns inimigos deliciosos aqui, né? É dois, é três, é quatro, filho da... Toma, filho da puta! É isso! Até parece que o jogo ia me deixar eu cair de um buraco, já que ele não me deixa entrar em pedaços de fases. Então imagina ele me deixando cair de um buraco da parede. Quem seria o idiota de cair em um buraco da parede? Minigame essa merda, porque foi difícil agora. Não foi tão difícil, mas acho que foi muito inferior, mas é bem mais rápido. Parece que tudo nesse jogo é mais rápido. Aí está os inimigos que mudaram mais, na minha opinião. Olha isso. Eles viraram o quê? Os ventiladores de Sonic 1. São derrotáveis. Filhos da puta! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou matar esses merdas! Eu vou matar tanto esses merdas! Nada! Tenta me desafiar, pedaço de merda! É isso! Toma! Caia, desgraça! Meu Deus, nossa! Pior do que uma bomba eu não sei. Eu não sei qual é pior. Uma bomba é essa merda aí. Uou, mais XP! O bichão aqui precisa de mais XP. Entendem? Recentemente eu finalizei, galera, com One Piece a série. E cara, eu não me arrependo nem um pouco com a série. Uma das melhores séries que eu já assisti da Netflix. É uma das melhores, realmente é muito boa a série da Netflix. Existem partes da versão beta da Shunan que são meio que parecidas do que essas.
Confiem, é bem parecido. As versões betas dessa fase são bem versões betas, assim, bem diferentes. Porque eu acho que teria partes lá do final da fase que seria uma espécie de caminho alternativo. Você vê que lá do lado esquerdo tem uma parte lá que dava para acessar, mas eles excluíram a oportunidade de acessar lá. Mas dá para acessar, só que eles impedem de você de acessar essa meta. Pelo amor de Deus, morrendo nessa parte é mais humilhante do que você deixou um macho pegar você nas costas. Meu Deus, não era pra eu ter caído. Cair daí é muito humilhante. Pelo amor de Deus, né, Sonic? Agora é só não morrer. Tenta não morrer. Já que aqui não tem coleta de anéis. Tem XP para me alegrar. Prazer, pessoal. Comentam aí uma coisinha para mim. O que vocês acham sobre esse jogo? O que vocês acham das minhas habilidades gamers? As minhas habilidades gamers são uma merda ou são uma maravilha? Eu pedi! Droga! Agora eu preciso passar de toda essa parte. Ai, eu sou gamer, eu não posso desistir. Galera, vocês não estão... Cara, é 1 hora de live e agora eu estou aqui. Eu estou aqui sendo humilhado. Entendem? Vamos continuar, né? Porque eu sendo humilhado é uma coisa muito foda de se acontecer, não é? Ah, Shunan. Ato 3, último ato. Sem 4 atos. Ainda bem, né? 4 atos. Galera, antigamente eu não sabia como que o Sonic corria. A versão Warhog, né, antigamente, quando eu era mais jovem, eu jogando no Play 2, eu não sabia que era para você meter o analógico 2 vezes para frente que o Warhog corria. Eu não sabia, falando sério. Eu deixava o quê? Na marra, porque eu não sabia como fazer isso, e com isso eu me fudia todo. Aí era difícil para mim e não era divertido. Cara, eu queria... Cara, eu não vou derrotar os inimigos aqui. Não agora. Eu quero chegar rápido, o mais rápido possível do final da fase. Porque a live tá grande, galera. A fase tá grande. Eu não quero demorar mais agora. What's this weird? Interessante. Ah, olha, eu nunca ia falar isso, mas tem algo muito interessante lá dentro. Lá de baixo. Lá embaixo tem algo bem interessante. Se o jogo me deixasse eu passar, né? O jogo não vai me deixar. Oh, easter egg! Segredos dos games. Eu sou o Matheus Top Gamer, o cara que descobre tudo dos games. Desgraça, não! Só mais uma vida. Eu me empolguei, me desculpe, eu me empolguei. Não vai conseguir me pegar. Isso. Toma, desgraça de máquina.
Recentemente também surgiu essas coisas de lives de NPC. Agora que eu me lembrei, por que a galera fica se entretendo com live de NPC? Tipo, cara, você manda uma flor e o cara vai responder algo pra você. Mano, que merda! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu com certeza vou morrer. Jogo de merda, pulo de merda. Corre, bicho, corre, bicha. Isso mesmo, sou bichinha. O que, Jefferson? Espera aí. Espera, Jefferson. Eu vou dar uma pausa, galera, porque ajuda de irmãos. Irmãos precisam de ajuda, não é verdade? Voltei, pessoal, lindo, maravilhoso. E a minha bateria tá acabando. Pelo amor de Deus, vou salvar a live, pessoal. Eu sou o super-herói. Salve live, salve tudo, salve live. Vai, super-herói, salve live, salve tudo, salve live. Você consegue. Mas continuando sobre lives de NPC. Cara, live de NPC é algo tão absurdo, porque parece que o ser humano não sabe como mais se divertir. Eles aceitam qualquer merda e acabou. Aceitam qualquer merda que já pode entreter. Não, cara, não aceita qualquer merda. Ou senão o cérebro já diminui, entendeu? O cérebro precisa de conhecimento. Ou precisa de conteúdo para entretenimento que seja legal para o cérebro. Game over. Meu Deus! Socorro! Não quero mais morrer! Yes, yes. De novo. Shona, ato 3.
Mas as lives de NPC é só um pessoal que pede para a galera: me paga aí uns 90 reais, uns 100 reais para mim que eu faço me dá cuscuz ou um neco-neco-chan pra você, seu filho da puta. É praticamente isso. Eles falam mais coisas aleatórias, falam merda também. Tem muitos que falam merda, passam vergonha, perdem totalmente a dignidade só pra ganhar dinheiro, cara. Meu Deus, e aí também tem aqueles coreanos que deixam a voz tão fina que parece que eles estragam a corda vocal. Pelo amor de Deus, deixar a voz tão fina se parecendo de um rato? Não, cara, intancável. Vai acabar com a sua voz? Pelo amor de Deus, vai para um hospital, não é? Mano, eu não vou falar que eu não posso criticar quem gosta, mas cara, eu vou criticar pra caralho. Esse pessoal é burro, esse pessoal já não tem mais nada pra fazer da vida. O pessoal que praticamente não tem tempo para quê? Pensar em se divertir, passar com os amigos, jogar videogame, fazer coisas simples de jovem, e olha essas metas. Cara, a live de NPC, o que tem de tão especial? E ainda assim tem gente analfabeta que fica falando merda para criador de conteúdo maior do que é. Não, Felca, seu filho da puta, Felca, filho da... Você me atrapalhou. Ok? Ok? Voltando, galera, desculpa que eu cheguei o Felca, mas cara, o negócio tá muito sério, porque o pessoal precisa realmente, urgentemente, de algum conteúdo que seja interessante, porque não dá, eu não aguento ver gente se tretororando com conteúdo desse tipo. Não, que bosta, eu tô só morrendo. Ai, que merda. Ai, que merda. A velocidade do hard agora ficou muito lenta. Não tô confiando! Ah, mano, agora eu vou perder de novo, galera. De novo! Ai, 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 ai. Game over! Um game over de novo! Cara, o que aconteceu? O controle tá fraco ou o quê? Eu não tô saindo mais da mesma área, o pulo tá bugado, ou sei lá, o pulo tá bugado, o jogo tá bugado, não sei. O Felca, que é um youtuber até que bem grande até, 5,3 milhões de inscritos a última vez que eu olhei. E o cara fez uma paródia lá de zoando com as lives de NPCs, mas o cara fez sucesso, hein? E teve umas youtubers aí que reclamaram com o cara, falando que estavam copiando, e falaram merda que eu digo não é ofensa ou atacando a outra pessoa, não, é falando coisas que não tem nada a ver com o assunto, trocando totalmente um assunto por outro, distanciando daquele assunto, quebrando totalmente o assunto principal.
falando nada com nada. O pessoal realmente estava falando nada com nada. Coisa. Eles não estavam falando com coisa. Eles estavam sendo maluquinhos. Cara, o Felca fez uma coisa genial. Provocou um pessoal. Cara, o Felca provocou um pessoal que copia um com os outros. Eles reclamaram com um cara que copiou coisas que eles copiaram. Cara, o conteúdo de TikTok é o mais copiado entre todos os conteúdos. Então, eles falando que o cara tá copiando eles. É tipo uma piada. Eles estão se tratando como piada. Eles copiam eles com eles e com eles. É uma coisa inacreditável, uma coisa deliciosa. Eu vou fazer um vídeo assim. Eu vou falar essa história dos NPCs porque cansei. Tem muita coisa que aconteceu desse ano. Como Haluka, temporada 4, que foi um desafio leoral. Mas eu realmente não queria falar de Haluka, dos vídeos, porque era um assunto um pouco mais pessoal. Que bosta. Era um assunto um pouco mais pessoal, não é? Uma galera sendo acusada, atacada, enganada. Então, realmente não era uma boa ideia. Tô muito animado. Ai não! Ai não! Meu coração saiu pela boca. Meu coração com certeza saiu pelo cu! Meu Deus! Eu tô morrendo várias vezes, mas é por causa do controle. Tem algo muito estranho. O delay que essa merda tem é algo colossal. Tem um delay nervoso desse controle que me impede de fazer um pulo. Um pulo! Ai, olha, eu nunca vou fazer live de NPC. Eu nunca quero me envolver com gente que faz live com NPC. Não é que a maioria do pessoal não é que é ruim ou é maluca. É porque eles realmente não têm nada pra fazer, ou têm objetivos da vida, ou coisas relevantes, ou habilidades, sonhos. Parece que eles não têm nem sonhos e ambições para conseguir seguir em frente, correr atrás para realizar, entendeu? Parece que eles não têm sonho de ganhar todo o dinheiro do mundo e viver o que? Da riqueza? Não, cara. O meu sonho é de ser um mestre cuca, é ser um cozinheiro. Esse é meu sonho, entendeu? Cozinhar, ver as pessoas comendo os meus pratos, saboreando, entendeu? Utilizando um chapéu, entendeu? De cozinheiro. E automaticamente eu ganho bastante dinheiro com isso. E aí eu posso viajar, viver bem com a minha família. Então é isso, entendeu? Eu gosto de jogos, um dia eu quero fazer desenvolvimento de games. Mas é algo um pouco mais pessoal, entendeu? Então realizar o meu sonho de ser um mestre cuca é o principal. Mas esse pessoal do TikTok que faz live de NPC, parece que eles não têm nada disso. Parece que eles acham que fazer sucesso no TikTok vão render tudo. Cara, eles parecem que nem gastam o dinheiro deles com coisas relevantes. E ainda tem gente que critica, o pessoal que critica esse pessoal. Cara, esse pessoal aí é um monte de pedófilo com um bando de tarado ou criminoso ou gente normal mesmo que acha legal isso. Esse pessoal que acha legal esse conteúdo até que passa.
É só um pessoal comum que não liga muito de assistir coisas interessantes e só querem assistir qualquer coisa mesmo que é legal pra eles. Esses aí é aquele tipo, cada um tem o seu gosto. Mas aquele pessoal que reclama, que critica, que xinga, isso daí não, são só malucos mesmo. E olha que NPC de jogo não é tão limitado assim. Cara, o NPC de jogo não é tão limitado desse jeito não. E agora tem gente que quer ser NPC das ruas. NPCs das ruas. Cara, NPC é uma coisa muito... NPC de jogo é diferente. Porque em um NPC de jogo ele não tem nenhuma única função. Ele está lá para complementar do mundo. Mas os NPCs da vida real, eles não tem nada, tipo, nada igual de um jogo onde que você consegue pelo menos olhar a graça daquele tal personagem. Não, eles são só um bando de malucos que gritam do nada e acham correto fazer isso. Parece que tem um pedaço do cérebro deles que é limitado para conseguir responder frases completas. Mas essa é a minha opinião. Porque ainda tem muita coisa ruim. Por exemplo, tem gente que finge que tem múltiplas personalidades, mas na realidade não teria uma única múltipla personalidade. Só tem uma única. A personalidade do mentiroso. Teve uma mulher que apareceu no Fantástico que falou que tem múltiplas personalidades, mas na realidade não tem nenhuma personalidade diferente. Ela muda do nada, cara. Personalidade diferenciada pode vir o quê? Dormindo, ou pode vir em uma reação de raiva ou de algum sentimento diferente. É isso, e não vir com uma única brincadeira. Ela falou que até tem uma personalidade de vampira. E tá, assim, se a pessoa é maluca o suficiente de achar que é vampira, tá. Mas cara, vampiro de que gosta do quê? De carne mal passada. Nem é crua, é carne mal passada. E me diga, existe algum vampiro que gosta de carne mal passada? Não! Vampiro para mim é o que toma sangue, é o que não tem contato com o sol, é o que não liga para o ser humano e que também pode se transformar em vampiro quando que está com algum sentimento diferente ou sugar todo o sangue e foda-se. Ai, mas agora eu tô cansado de falar. Vamos continuar. Uau! Easter egg! Que maravilha! Olha aí, eu ia cair! Mas eu não caí. Só falta eu estivesse com uma personalidade como... Ah, eu sou o Bob Marley. Eu tenho a personalidade do Bob Marley. Então eu sou o quê? Maluqueiro. Mano. Cara, mudando do nada assim, mexendo o cabelo e começando a fumar. Ah tá, se eu começar a fumar eu tenho uma nova personalidade. Chamado de cuzão. Eu ia chamar o quê? A minha personalidade de cuzão. Porque isso daí é muito coisa de cuzão. Esse pessoal aí que só quer ganhar dinheiro e sucesso só me deixa mal irritado. Cara, eu gostava naquela época onde que o YouTube era um lugar totalmente homem das cavernas, que você poderia aproveitar à vontade, você fazendo assistindo vídeos, trabalhando, voltando pra casa, assistindo os vídeos, entendeu? Ou se você tem um canal no YouTube gravando vídeos da galera que você gosta, ficar ligado sobre a galera que você gosta,
assistir canais realmente marcantes que marcaram a sua infância. Agora atualmente é TikTok derretendo o cérebro do pessoal. Acabou! Cara, o que tem de legal de você? Ai! Ah, não! 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 Eu tô desistindo, galera. Eu tô desistindo. Eu tô ficando puto agora. Eu vou me esforçar só para passar dessa fase, porque tem um chefe aí que eu gosto. O chefe da fase, o chefe desse mundo, desse país. Galera, recentemente tá fazendo tanto calor. Recentemente tá fazendo tanto, mas tanto calor, que eu posso me derreter a qualquer momento. Cara, o calor tá tão insuportável que não dá, tipo. Precisa ir para uma piscina ou para a praia para se refrescar. Ou fazer uns 2 litros de suco de limão para melhorar o calor, para acabar com esse calor. Já tô enjoado dessa música. Ai, tô enjoado. Eu tô ficando louco aqui agora. Fiquem encacada comigo. Eu tô ficando louco. Tô ficando louco. Tá, bora continuar. Eu tô ficando meio cansado dessa fase. Jumento Supremo! Se concentra, Matheus. Modo instinto superior, nível 10, nível 20, sei lá. Modo instinto superior. O analógico bugou, só falta ele bugar. Isso! Galera, eu quero falar uma coisa. Hoje eu olhei um trailer de uma espécie de novo filme da Disney, que é para comemorar os 100 anos da Disney, sabe? Do Walt Disney. E esses 100 anos, eles vão fazer um filme misturado animação 3D com 2D e... Cara, eu acho que é isso, com live action. Vai ter animação live action com 2D em 3D com as várias franquias famosas da Disney. Vai ser legal, acho que vai ser bem interessante, porque tem personagem aí, tem filme aí que é já bem desconhecido atualmente. Já não é de se esperar, porque já apareceu no filme do Tic Teco, um pouco da animação 2D. E a Disney é boa na animação 2D ainda. Ela só não quer fazer. Mas acho que do filme Whist e o outro filme dela, qual é o nome do outro filme?
Ah, vai ser esse filme daí da Disney, do Mickey saindo do estúdio Disney e também outros personagens da Disney saindo do estúdio Disney. Vai ter uma animação 2D com alguns momentos em 3D. Nossa, vai ser muito legal, aparentemente vai ser muito legal. É o que eu acho que vai ser muito legal. E também o Mickey, né? Mickey reaparecendo de um filme é bem raro de acontecer. Mas logo logo Mickey nem será uma propriedade original da Disney. E metem no curro! Isso! Olha, agora foi rápido. Nossa, fui muito mais rápido agora, graças a Deus. Nem mal percebi. Sério, agora fui bem mais rápido. Vamos destruir vasos, porque todo gamer ama destruir vasos, né? Isso daí nem é uma coisa deficiente. Destruir vaso em jogos como o Ghost of Tsushima, aquele joguinho lá do Xbox One do Ninja, e jogos como God of War. Você ama destruir vasos. Quem não gosta de destruir vasos, não é? De escutar aquele somzinho de porcelana quebrando. Uma delícia. Porcelana quebrando. Aê! Você achou que não conseguiria fugir, né? Achou que conseguiria fugir do Teteuzinho aqui? Não, compadre! Meu nome aqui é Matheus Top Gamer. Aqui é MT Gamer. Não vai desistir, não. Agora acho que eu fico mais de boa. Uma coisa é certa, o combate desse jogo é maravilhoso. Foi para o inferno. É isso! Não! A sua... Nossa! Maldita! Agora eu imitei o Rogue, galera! Eu sou o dublador novo Rogue. Puta que pariu! Não, finalmente você reapareceu, não é, seu diabo? Com uma introdução menor, é menor, mas ainda é o mesmo, né? Finalmente! E aí, finalmente! Eu vou conseguir! Palácio Chinês!
Maravilhoso palácio chinês! A China! Pulo do gato! Yeah! Meu filho, consegui! Nhame. Você é muito amado. O corpo do meu filho é tão quente, é tão fofo, é tão lindo, é tão gostoso. Meu filho é muito gostosinho, ele é muito fofo, ele é tão confortável, tão fofo, tão lindo, tão único, tão precioso. É precioso. É precioso. Meu filho é único, meu filho é lindo. Meu filho é gotosinho de papai. Ai, um pedaço de face. Um pedaço de boss. Na versão beta da versão beta do Unleashed original, teríamos uma parte do jogo onde que seria quando que quando que o Sonic ia chegar na parte onde que ele ia pular até desse ringue de luta. Esse ringue de luta seria dessa vibe. Ele pula da fase anterior, ele chegando lá perto, sendo o final da fase, e aí ele pulando. Seria legal uma continuidade, porque da fase original faltou um pouco dessa continuidade. Mas agora estamos da batalha da versão SD. É mais fácil, mas não deixa de ser difícil. Mas é bonita, mano, é bem bonita. E é quase a mesma mecânica. Muitos são os detalhes, mas é quase a mesma mecânica. Oh! Ih! É uma defesa. Pessoal, se vocês acham que isso daí não era uma defesa, é uma defesa. Eita, compadre! Bichão. É isso! Agora é hora de acabar com tudo! Oi! Pelo amor de... Caramba! Ai, nossa, Quick Time Events! Uau! Nossa! Nossa, que foda, porque não tem mais disso! Nossa, que Quick Time Events maneiro! E os sensores de movimento são realmente inúteis, mas assim, foi inesperado, foi até que interessante. E aí? Nossa, que fácil! Mas já?
potência console com menos potência, chefe menos épico, né? Caramba! Meu Deus. Por enquanto é a mesma animação, mas melhor do que nada. A animação é inferior, mas ainda assim é até que bem interessante. Porque, pô, é o mesmo chefe, então é legal a gente ter esse mesmo estilo de combate dessa versão. Mas o foda é que o chefe, acho que poucos padrões. São poucos padrões. Ah, é um chefe que fica rodeando você. Mais ou menos. Nossa, mas já. Esse chefe é mais fácil do que a versão HD. Mas a trilha sonora é épica, maravilhosa. E também o chefe é até que é divertido, mas é bem mais fácil. Ok, de novo. Se tem, por favor, tenha novamente. Morreu. Um S de Super Saiyajin, caralho! Super Saiyajin, Super Sonic, S de superável, de Super Frank, man. Super Frank. Salvamos o velho. Não tem cutscene. Abrimos. Conseguimos o artefato. E agora conseguimos liberar a próxima esmeralda e podemos liberar o próximo chefe. Pelo menos as cutscenes do jogo são pegas da versão HD. Aí fica melhor. As cutscenes são lindas. E finalmente, a próxima parte do planeta Terra é colocada. Bonitinho, maneirinho. Missão complete. Agora a porta se fecha. Já que tá tudo legal agora. Anda, Luffyzinho! Estica o braço. Caramba, comédia, hein? Acho que depois daquela corrupção do Dark Gaia, a Fênix agora virou uma Fênix do bem. Uma Fênix de fogo. Do sol. Uma Fênix do bem, com a energia limpa, com a mente limpa, né? Energia pura. Por causa da purificação, por causa que quando essa parte do mundo foi purificada pelo Dark Gaia, foi purificada com a energia, a energia do Dark Gaia foi purificada, a parte do continente foi recolocada, então a Fênix voltou ao normal. Pegou até um chocolatezinho e foi lá voar. E a Fênix ainda está lá. Ninguém ainda questione que tem um pássaro milenar voando entre o planeta. Olha aí a versão do Kubot. A versão do bot. Kubot? Não, o bot. Mano, olha o que o bot é. Era só um animal, era só uma máquina com um nome de máquina mesmo. Com o Eggman comendo um sanduíche. Sanduíche gostoso, sanduíche lindo. A atuação é boa, a cutscene é linda e o ambiente em si eu sempre queria entrar para explorar.
tem a galera que tenta desbloquear a entrada dos arquivos do jogo para explorar mais dessa área. Eu gostei muito do visual desse U-Bot beta. Mas é uma versão beta, já estavam preparados para criar um U-Bot da vida. Eles praticamente reutilizaram. Ou melhor, o Eggman destruiu a inteligência, a máquina dele, que já era brincalhona, que já questionava o cara, e depois o Eggman reconstruiu o bot. Tá explicando que quando que o Sonic foi arremessado fora da nave, as esmeraldas foram juntas também. E aí as esmeraldas estão sendo recolocadas nos lugares dos templos de Gaia, e assim o planeta está sendo reconstruído. A energia do Dark Gaia faz o parque dele andar, entendeu? Faz o parque dele funcionar, e com as esmeraldas vai atrapalhar tudo. E a energia da energia negativa do Dark Gaia faz o Sonic ter um poder especial que é um problema para o Eggman. Searching conventional wisdom banks for topical advice. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Slow and steady wins the race. Nobody likes a whiner. Isn't there a more efficient way? Some way to, I don't know, gather them all up at once. Wait, that's it, of course! O Eggman descobriu uma coisa nova e agora ele vai tentar agora ele vai fazer essa coisa nova virar realidade, né? Cara, vocês olharam a animação da cutscene? Ele utiliza um pouco do cartunesco com um mocap realista. É muito bonito, é bem legal e traz uma sensação mais de série e mais emoção para a cutscene. Ainda eles estavam com aquela coisa do Sonic Unleashed, do Sonic 2006. Então, eu gosto do mocap de Sonic 2006. Assim, não tudo, mas a maioria, né? Ainda não temos nada ideológica. Mateus, o café normal, menos de ano pode extinguir. Bom, já estamos aqui. O café vai ser extinto. O grão normal vai ser extinto. O café vai ser O extinto? grão, sim. Por quê? Menos de 60 anos. Nós tomamos muito café, o mundo toma muito café. Tá bom, Jefferson. Bom, Café sendo acabado, café nunca vai acabar, porque dá pra dá pra plantar café, dá pra vender café, plantar e vender. A gente sabe plantar, a gente sabe como que a agricultura funciona. oh meu Deus, excelente. Vai no chão. Bom, estamos aqui da Espagônia. Provavelmente, assim, é provável que a gente entre na fase de dia com o Sonic. Cara, já que a minha mãe não tá aqui, a gente pode experimentar uma fase diurna. Ai, eu amo essa sininho do aviãozinho, do avião do Tails vindo. Não é melhor do que a gente ver, é realmente o avião voando para o objetivo. Assim, a gente controlando o avião em algumas partes específicas do jogo. Mas já que o Tornado de Frentes não é uma mecânica muito utilizada do jogo, então isso tá de boa. Olha, eu gosto muito das artezinhas dos personagens aí, mas eu acho que eles perderam muito da carisma deles. Não tem tanta carisma do que a versão HD. Aqui é meio que inútil, você não descobre muito da história deles. E agora já conseguimos obter a fase diurna. Dá pra ir.
Mas é tão assim, galera, uma coisa legal do Wii Remote é que ele é bem bom de segurar. Eu amo segurar o Wii Remote com força. Não pensam errado, uma coisa boa. Cara, se eu só dessa fase aí, depois a gente encerra, por sinal, eu não vou conseguir parar de jogar. Ou vai ter chefe. Será que vai ter chefe? Ou não? Cara, se ter chefe. Ih, rapaz. Será trocado menos de 60 anos. O café será trocado por um grão muito antigo. E até o trigo, Matheus. O trigo tá da era de extinção dele. Tá bom, Jeff, deixa eu jogar aqui. Nossa. Tá, pode falar. Só vai. Tem uma planta parecida com o trigo. Ele é rosa. E é uma planta selenar. É uma planta sagrada. Que ela milenar. Milenar, sim. Eu nunca fui usar, porque ela foi proibida e tal. Mas já tenho conhecimento dela. Ela salvou muita da fome. E também tem o trigo selvagem. Trigo selvagem. É o trigo que não vai precisar de água. A raiz dele já tem água. Então não vai precisar você colocar agrotóxico, água, E planta. você acha mesmo que isso vai ser bom? Você só vai ter uma planta rosa pra comer. Ah, conheço esse trigo. Sim, talvez é uma boa Também ideia. tem o trigo. E esse café novo aí deve ser bem forte pra mim. Acho que vai ser bem Mas não vai ser o gostoso. suficiente, aí estão guardando a maior quantidade para modificá-la e cloná-la. Sim, entendi. A tecnologia não tá boa o suficiente, então. Bom, aqui estamos na fase de Una, Até milho. já que eu fui ruim. Meu Até irmão, milho. já que meu irmão tava explicando sobre a nova versão do café e sobre o novo trigo. Não é novo, ainda vão ser Sim, implementados. sim. Meu irmão tava... Não, meu irmão tava conversando sobre um trigo e uma espécie de grão de café, café selvagem, Não é café selvagem. é o que, Jefferson É um mesmo? grão da África que fica escondida. Sim, uma espécie de grão da África que como que ainda não é o suficiente, eles vão guardar para clonar. Esquece. Peraí, não era isso? Não. Tá, vai, já sua live. Você não vai precisar colocar semente. Entendi. Ele vai ser autoplantar. Então, interessante. Então, um trigo que Vai salvar você o pão. não precisa plantar, que vai se autoplantar, Ele já existia, e um outro, mas nós não damos o valor para ele. entendi. E um outro que é um café, que é um grão que fica da África, que como que não é de quantidade suficiente, eles vão guardar para utilizar depois. Não, eles vão usar outro tipo de espécie de café. Sim, uma outra espécie de tipo de café, sim. Peraí, porque tá em extinção o café? Porque está em extinção o cafezinho gostoso de cada dia. Do desmatamento da floresta. Ah, claro, com todo, é claro. O pessoal que acha que é legal desmatar, É o café tradicional que nós tomamos dia a dia. sim, mas é claro, o pessoal que acha que é legal desmatar florestas à toa, mas o cafezinho é coisa que a gente já toma todos os dias. Mas agora vamos continuar com a live, mas é interessante o que você falou. Se esse café, um novo,
se futuramente for realmente gostoso, sabe? Na hora que eu experimentar e mais forte, talvez eu fico mais serelex. E aqui, a fase de Una com Sonic. E olha, eu não sei vocês, mas aqui da câmera tá mais bonita, tá mais caprichado o visual. Mas aqui o visual tá meio borrado. Mas também é um console antigo, é um console antigo, né? E a qualidade tá bem melhor por causa que, como que é uma televisão a 4K, a qualidade fica bem melhor. E também, o que eu reparei que essa fase tem, é que a saturação é maior. Ah, mentira, no original não é desse jeito não. Eu coloquei um brilho exagerado e coloquei também uma saturação melhor, pra ficar melhor. Ai, me derrubei. Olha, esse é um dos poucos jogos boosts que tem uma espécie de Spin Dash. Uhul, caminhão alternativo. Uhul. Uhul, caminhão alternativo. Pera aí. Mano, é muito difícil. Ah, mano, que merda. Não, sério. Faz tempo que eu não jogo a versão de Una do Sonic. Eu tô muito enferrujado. Nossa. Que horror. Nossa, que horror. Eu sou um horror jogando com o Sonic aqui. Agora sim! Tô sentindo a pressão! É isso! Não, agora eu esqueci. O Mamute vai nos salvar. O Mamute vai salvar o Ártico. Eu vou ficar louco. Como que agora destruir inimigos? Eu esqueci. Será que destruir inimigos é com o Nunchuck? Agora eu sou noob de Sonic Unleashed. De novo. Cara, eu nunca fui tão noob em um jogo que eu considero o meu jogo. Eu nunca fui ruim em Sonic Unleashed. Não, eu fui meio ruim de Sonic Unleashed. Não vou mentir pra vocês. Cara, que horror! Eu me lembro. Ah! Agora finalmente eu peguei o jeito.
aqui, graças a Deus! Graças a Deus que agora... Meu Deus, O quê? Deus contar uma coisa. Pera aí. Sabe do Ático? Eu vou reviver o mamute. Mas não, vou tentar reviver o mamute, não inteiro. Fazer o híbrido. Mas quer saber por que vão fazer isso? Por quê? Ele ajudava muito do ecossistema. Ele fazia a camada, fazia a tromba, as garras, não podemos dizer, como fala, os chifres, né, do nariz dele. Cavava a terra. Prossiga. E as fezes dele servia como fertilizante para a terra. Mas quando que eles foram enchidos, o ecossistema entrou em colapso, assim. Bom, claro, porque... Derretendo as camadas espessas, liberando gás de efeito estufa. Entendi. Mas para uma presa, precisa ter um predador. Que é a chave do dente de sabre. Entendi. O dente de sabre vai Cara, na controlar. minha opinião, não é pra mexer com a natureza, senão dá muito azar. Mas mano, não precisa ter um mamute. O mamute era cuidar do Ático. Cuidar do ecossistema. Sim, mas a gente não sabe que isso pode realmente acontecer. Ah, eles estão pensando, né? Eles estão pensando. Cara, o que meu irmão falou é interessante, mas eu acho muito improvável. Puta que pariu! A fase tava boa e agora o inimigo me dá um filho... Eu vou te fuder no final! Toma! Um A de... de Agostinho Cara. De Agostinho Cara. Tudo bem, Agostinho Cara. Ou de abelha de B-Movie. Ok, legal. Bom, a fase foi muito boa. Dinâmica, bem divertida, bem gostosinha. Eu adorei. Particularmente, eu adorei. Vamos fazer os desafios, né? Porque isso também é útil. Nossa! Eu não sei porque o Sonic sempre buga dessa parte. É isso! 200 anéis gostosos. Pessoal, eu preciso falar uma coisa. Já vamos encerrar aqui a live. O resto vocês já sabem como que vai se encerrar. Foi muito divertido, foi muito bom. Obrigado por vocês estiverem aqui do final. Não foi pouca, mas é provável que ganhe bastante visualização e assim eu continuo com a série. Se vocês quiserem assistir a série completa, vai estar no primeiro comentário fixado. E que também, se você quiser que eu chegue até o final da série, comenta o hashtag continua nos comentários. Ou se ter uma quantidade legal de visualizações, entendeu? Umas 40 visualizações eu continuo. Então até a próxima live. Sou MT Gamer, aqui do MT Lives. E se cuidem, amo vocês e falou!